No Brasil, a gente tem algum vulcão? E algum vulcão que eu poderia, de certa forma, oferecer algum risco? Uma Não curiosidade, que eu não sei, né? Não tem. O Brasil, ele tá no... O Brasil, né? Primeiro que o Brasil tá no meio de uma grande placa tectônica, que a gente chama, né? Que é a placa da América do Sul. Vulcões, normalmente, tirando em alguns casos muito específicos, que é o caso do Havaí, por exemplo, mas os vulcões, eles dão em borda de placa. É onde uma placa entra em contato com a outra. Então, por exemplo, o Chile, se você fizer proporcionalmente a área do país, o Chile é o país que mais tem vulcão. Por conta ele é uma borda de placa. Tem uma placa que está entrando embaixo da placa sul-americana. E o Brasil, geologicamente falando, é um terreno muito antigo e que está no meio de uma placa. Então não tem nenhum vulcão aqui ativo, nada disso. Terremoto tem. Terremoto tem. Aí você vai, pô, mas terremoto também dá em borda de placa. Por que tem terremoto no Brasil? Porque terremotos, eles acontecem por algum ajuste, alguma acomodação de terra. Então, por exemplo, você vai fazer uma hidrelétrica. Aí você inunda uma grande região para fazer a represa. Aquela massa de água em cima daquele lugar que não estava, vai acabar fazendo com que aquela região ali tenha que se acomodar. E essa região, quando acomoda, gera terremoto. Ativa algumas falhas geológicas também. Então, normalmente você vê assim, terremoto na Bahia, terremoto em Minas. Tem terremotos assim. E o lugar no Brasil onde mais tem terremoto é muito interessante, que é o Acre. É o Acre. E aí tem uma explicação com a placa que eu falei que está afundando ali. A placa de Nazca, que chama, ela entra embaixo da placa sul-americana. E ela vai derretendo. À medida que ela vai entrando, porque o manto é muito quente, aí vai derretendo a rocha. E o ponto onde ela derrete, se você traçar uma linha, dá direto no Acre. Então os terremotos que tem no Acre é do derretimento dessa placa que está entrando ali. Então, mas vulcão o Brasil já teve. Ribeirão Preto, por exemplo. Embaixo de Ribeirão Preto tem um super vulcão, só que extinto, milhões e milhões de anos. Ali tinha um vulcão muito ativo. Aí o pessoal até brinca, por isso que Ribeirão é quente pra caramba. Não, não é não, mas ali teve. Então, mas hoje não tem nenhum vulcão não, pode ficar O tranquilo. pessoal de Ribeirão pode ficar tranquilo, não tem Pode ficar risco pra tranquilo, eles. tem nada. Serginho, qual que é a diferença? Eu acho que muitas pessoas não entendem a diferença de terremoto pra vulcão. Qual que é a grande diferença de um pro outro? Terremoto é a terra mexendo. Certo. Só isso, a terra mexeu é um terremoto. Acontece quando ou uma placa esfrega na outra, sim, ou quando uma placa se afasta da outra, ou quando uma placa entra embaixo da outra. São as três coisas que dá terremoto. A terra chacoalhou, acabou. Vulcão, não. Vulcão você tem que ter toda uma situação, você tem que ter embaixo uma câmara magmática, que a gente chama, e aí cresce uma montanha, que a gente chama de cone vulcânico. Então cresce aquela montanha, então eu já tive lá, né, no Etna, no Vesúvio. A Itália é um país que tem muito vulcão, porque ali tem toda uma complexidade de placa tectônica e tem aquelas montanhas maravilhosas. Monte Fuji, né, que todo mundo deve conhecer, é um vulcão. O Etna, o Vesúvio, aí tem vulcões aí pelo mundo todo. No México tem um muito famoso, no Chile, como eu falei, tem vários. Tem o Vidia Maria lá no sul do Chile, tem vários vulcões. E aí o vulcão é aquela montanha onde sai lava, explode lava para cima. O Havaí, né? O Havaí são vários vulcões ali, Mauna Kea, Mauna Loa, todos eles são todos vulcões importantes aí para o mundo. Atualmente, qual que é o que oferece mais risco aí pra... Então, aí tem alguns, né? Na Itália mesmo tem um que é um super vulcão, a cidade de Nápoles, por exemplo. Então, a cidade de Nápoles, metade da cidade de Nápoles fica dentro da caldeira de um vulcão gigantesco chamado Campi Flegrei. Nossa. E o mais legal de tudo, o estádio de futebol do clube do Nápoles, hoje o estádio chama Diego Armando Maradona, em homenagem ao Maradona que jogou lá. Sim. O estádio é no meio dessa cratera. Nossa senhora. E ali, mês passado, por exemplo, começou a ter muita atividade. O governo italiano mandou lá, acho que tinha umas 200 ou 300 mil pessoas fora de casa já. É um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento, só que ele é muito grande. Se ele entra em erupção, ele causa um problemão. Primeiro, porque ali, se não me engano, moram 500 mil pessoas naquela região. Então, são 500 mil pessoas que vão ser afetadas imediatamente. Exatamente. Pelo vulcão. Só que tem um lado bom também. Por exemplo, se eu for para Nápoles, se hospede ali no Campi Flegrei, porque tem as famosas termas. Os hotéis, eles aproveitam do vulcão. Então tem muito hotel ali com água quente, natural que eles tiram do vulcão. Então tem isso aí. Vulcão é um negócio muito interessante, cara, porque, por exemplo, o vulcão, o terreno em volta do vulcão é o melhor terreno para você plantar coisa. Olha que bacana. Por isso que a terra é muito fértil. A terra é muito fértil. Por isso que a bacia do Paraná aqui, a famosa terra roxa que a gente chama,
Aquilo ali é um antigo derramamento vulcânico. Por isso que a terra é muito boa. Por isso que o Paraná foi, durante anos, o maior produtor de café do mundo. Não é à toa. Olha aí que legal. E a Nicarágua, que é onde produz os melhores charutos do mundo, a folha que enrola o charuto, ela só nasce ali por causa de um vulcão que tem ali. Então, o terreno vulcânico, ninguém quer sair do lado dele. Porque ele é muito bom. Só que tem o risco de explodir Exato. tudo. E aí fica naquela, né? Isso Sai que eu ou ia não falar, sai? fica